Passemos então ao terceiro assunto que tem a ver com a Assembleia Nacional. Os deputados esta semana debateram e aprovaram, na Generalidade, a Conta Geral do Estado do ano 2019. Para dizer aqui números mais exatos, esta conta passou com 137 votos a favor, 50 contra e 3 abstenções, sendo que os votos contra foram do maior partido da oposição, no caso a UNITA, que alegou que os objetivos nacionais que foram, enfim, pressupostos no OGE de 2019 ficaram muito longe de serem alcançados. Conceição, concorda com esta posição da UNITA? Bom, eu penso que a questão do Orçamento Geral do Estado é um orçamento previsional, é sempre previsional. As contas é aquilo que se materializa e, portanto, penso que pelo aquilo que me foi já possível verificar, estamos a falar de um documento com mais de quase 300 páginas, é que, sob o ponto de vista, por exemplo, da execução das questões sociais e económicas, houve um incremento de cerca de 31% em relação ao previsto. Portanto, a UNITA deve ter as suas bases e penso que devem ser, portanto, devem ter sido apresentadas. O que me parece é que hoje nós temos uma conta geral do Estado que chega mais cedo em relação a anos anteriores. Isso permite que nós, com o tempo, possamos ainda ter algum interesse em ir descortinar melhor a conta geral do Estado, mas penso que há questões, e gostaria de me ater, se calhar, algumas questões que têm a ver que no fundo é isto. O documento são quase 300 páginas. Depois tem aquela questão que tem a ver com as recomendações do Tribunal de Conta, que também não está disponível no website, e penso que devia estar disponível no website da organização para manter alguma transparência, e as pessoas terem acesso e perceberem o que é que está, de facto, como o Tribunal olha o documento final de execução orçamental. Ora, penso que há questões de forma e há questões de substância que são muito interessantes, mas é também um documento que recebemos muito tarde, conseguimos obter muito tarde, porque não está tão disponível assim. Mas parece-me que há questões que eu podia avançar comparativamente aos anos anteriores. 2014, por exemplo, estamos a falar no nível daquilo que são as recomendações do Tribunal Constitucional, e porque ultimamente viemos falando muito do Tribunal de Contas, viemos falando muito da melhoria, da forma como apresentam o documento, que acho que isso é importante, e o nível de execução. São as duas críticas mais prementes da Conta Geral do Estado em relação ao orçamento. E vamos lá ver. Em 2014, por exemplo, o Tribunal emitiu cerca de 20 recomendações, 14 dos quais diretamente ao Ministério das Finanças. Em 2015, subiu de 12 para 40 recomendações. Ora, e agora temos 100. Em 2019, temos 100 recomendações. Isso significa, se temos um orçamento melhor executado ou não, quer dizer, em tese não necessariamente significa que temos um orçamento pior, mas há mais menção, há mais sugestões, há mais recomendações para melhorar. Eu penso que com a assistência do FMI, temos que ser mais céleres em harmonizar algumas questões. O Tribunal Constitucional também deve dotar-se de contas, me perdoe constantemente frisar o Constitucional, mas também embora tenha melhorado manifestamente, porque hoje estamos a discutir já 2021, a discutir 2019, já foi pior o gap entre um momento e outro, e acaba por não interessar muito as pessoas que não estão muito ligadas, como é o meu caso, à conta geral. Mas cresceu em termos de... Mas devia estar mais interessada, né? Saber quanto é que o Estado gastou... Note que ler, para eu poder descortinar 300 páginas quase, tem de ser um stakeholder muito interessado. Estou a falar da ONG, estou a falar de outras instituições. Não trabalho com isso, não podemos nos interessar com tudo. Mas falava do gap, por exemplo, que já foi maior. E isso também é uma questão que eu ia colocar. Estamos em 2021 a discutir a Conta Geral do Estado de 2019. Ainda podemos melhorar. Não, mas e assim... Ainda podemos melhorar, mas porque agora Portugal deu a entrada já da conta 2020, por exemplo. Okay. Nós ainda temos espaço para melhorar. E a perguntar se é normal. Já melhorou, mas penso que temos que reduzir um pouco mais o tempo, porque algumas instituições acabam por perder interesse, porque o nosso interesse vai estar focado agora em 2020, por exemplo. Não é? Acabamos por ter pouca motivação de discutir o que se passou, mas também pouco contexto, porque as coisas são muito dinâmicas na sociedade. Ora, parece-me que é preciso, dizia, em relação a estes números de recomendações que o Tribunal emite, claramente que é preciso, a parte do Ministério, maior acutilância
na forma como apresenta, como também exige dos outros parceiros, das empresas que prestam serviços, enfim, para que harmonize melhor as contas públicas. Há um elemento do parecer do Tribunal Constitucional que tem a ver com desempenho econômico, que me parece algo de fundo, não é algo de forma, que tem a ver com a discrepância de dados da Conta Geral do Estado, por exemplo, em relação ao que o Instituto Nacional de Estatística emite. Ora, para mim isso é grave, que esta discrepância pode querer dizer imensa coisa, pode, e pode não querer dizer nada, porque note, em sede dessas recomendações, o Ministério ainda pode emitir as suas informações, como justificações, se quisermos, porque muitas das vezes é como auditoria numa empresa. O auditor vai verificar o que não está bem, mas pode ser que por algum lapso não tenham emitido, mas está aí em conformidade, a empresa pode harmonizar o que falta. Portanto, poderá haver alguma justificação que ainda não conhece, mas me parece um elemento de substância, mormente hoje, porque nós estamos a falar de 2019. Sim. E desde o ano passado a esta parte, que as reclamações voltadas aos dados emitidos pelo nosso Instituto de Estatística aumentaram. Ou seja, determinadas instituições académicas, enfim, acabam por não perceber dados emitidos pelo Instituto. E agora, vemos que já em 2019 há claramente aqui agora confirmada pelo Tribunal discrepâncias de dados. Me parece um assunto de fundo e há outras mais de fundo em relação a recursos humanos, por exemplo. Outras questões importantes a nível dessas recomendações. Depois há questões de forma de apresentar. Mas também penso que o Tribunal pode sempre acionar o mecanismo de concomitante, que é de verificação direta, como uma espécie de auditoria às outras partes envolvidas, que não somente o Ministério, ao nível das empresas que participam em concursos públicos, por exemplo, enfim, mas lá está, também o Ministério, também ao nível do Tribunal de Contas deve-se aumentar de forma consecutiva o investimento, quer ao nível tecnológico, quer ao nível dos recursos humanos, para que o desempenho seja melhor. O papel do Tribunal de Contas é muito importante, não só no incremento da própria democracia, se quisermos, da transparência da conta pública, mas também é uma espécie da voz técnica do cidadão, digamos assim. Sim.